Esse é um tema de extrema atualidade, de extrema importância. É um tema que está intimamente relacionado desde a saúde infantil, a saúde do homem ou da mulher de meia idade, como a saúde do idoso. Por quê? Gorduras nós temos, vamos dividir em dois grandes grupos: gorduras saturadas, gorduras insaturadas. São gorduras ruins ou gorduras, como você citou, gorduras boas? Tem um ditado bastante popular que diz o seguinte: nós somos o que nós comemos. No programa de hoje você vai conhecer um pouquinho mais a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. E a famosa gordura, que todo mundo fala que é ruim, tem gente que fala que ela também tem o seu lado bom, você vai saber em detalhes, então, a importância da gordura na nossa fisiologia humana. A partir de agora no programa Repórter Saúde. No programa Repórter Saúde de hoje, o nosso tema é bastante interessante. Nós vamos falar sobre gorduras. Isso mesmo, este é um tema que desperta o interesse na maioria absoluta das pessoas. E principalmente no mundo moderno de hoje, onde a nossa dieta alimentar ela está bastante confusa. E para entendermos, então, o que é gordura insaturada, saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, você vai aprender isso em detalhes hoje. Estamos aqui com o nosso especialista, o professor Heraldo. Ele é mestre em farmacologia e ele vai nos dar uma aula hoje a respeito das gorduras e o que nós devemos aprender e mudar também nos nossos hábitos alimentares para que nós possamos ter uma saúde mais saudável e uma dieta muito mais equilibrada. Heraldo, eu gostaria de saber, então, por que a gordura ela é importante na dieta humana? Embora, às vezes, as pessoas entendam que não é bom a gente comer gordura, ou isso está certo, ou isso está errado, então eu gostaria que você explicasse para a gente a importância da gordura na dieta humana. Então, primeiramente, as gorduras, de maneira geral, elas são essenciais para a composição do nosso organismo. Então, elas fazem parte da estrutura das células, elas são precursoras de hormônios, elas ajudam na absorção de vitaminas lipossolúveis, que são essenciais para a nossa dieta, mas, infelizmente, ela passa a ser vilã à medida que nós, como indivíduos, passamos a ingerir em excesso essas gorduras. Então, nós sabemos que a nossa dieta, ela deve ter no máximo 30% do seu valor energético como gorduras. Então, isso extrapolando para os valores diários de referência, para que nós chamamos aqui de VDR, nós temos aqui as gorduras totais que deveriam ser ingeridas pelo menos 55 gramas. Nesse caso, não incluindo a gordura trans. Gordura trans porque a gente ainda não sabe, a gente desconhece qual seria o limite seguro para o consumo desse tipo de gordura. Então essa média de 55 gramas, né, de ingestão diária é aquela gordura que tem do lado do bife. Que outro tipo de gordura? Nós encontramos isso nos óleos comestíveis, encontramos nas sementes como castanha, outras sementes oleaginosas e, enfim, a gente teria esses alimentos para compor essa dieta. Então o ser humano necessita diariamente, para todo o seu organismo processar, que nem você falou, hormônios, outros elementos químicos da nossa fisiologia humana, 55 gramas por dia. 55 gramas por dia. A partir daí, nós teríamos um inconveniente gerados pelo esse excesso.
É claro, a gente tem que respeitar que isso para um indivíduo mediano, tá? Que pesa lá mais ou menos 75 quilos, que tem uma atividade física regular, normal. Isso pode variar dependendo, é claro, do porte físico da pessoa, se é um atleta, então ele tem um gasto energético maior, ele pode se dar ao luxo de consumir um pouco mais de gordura, já que ela fornece muito mais energia do que carboidrato, do que proteína. Dentro das gorduras, a mais comentada, a mais conhecida é o colesterol. Primeiro nós temos que esclarecer que o colesterol, 70% dele, quando nós dosamos em sangue, 70% dele é elaborado pelo nosso próprio fígado, produção própria nossa. Só 30% depende da nossa alimentação, primeiro. Isso é importantíssimo o telespectador levar em consideração. Segundo lugar, o colesterol, ele tem um lado positivo, como, por exemplo, é o precursor de praticamente todos os hormônios que nós temos no nosso organismo, e o colesterol tem o seu lado negativo, especialmente o colesterol pesado, o LDL, que pode eventualmente, depois de sofrer um processo de oxidação, de queima, depositar-se e iniciar a formação das placas de ateroma, desde que aquela artéria, aquele vaso já tenha uma certa predisposição, uma certa ou determinada alteração que vai facilitar esse depósito. Nós temos diversos tipos de gordura, certo? Nós temos as chamadas gorduras saturadas, as insaturadas, que nós subdividimos em mono e poliinsaturadas, e que essas gorduras elas podem ser benéficas ou maléficas. Na verdade, se elas ultrapassarem o limite de ingestão. Então, por exemplo, a gordura saturada, ela tem sido colocada como vilã pelos diversos especialistas da área. Então, a gente sabe que tanto a gordura vegetal quanto a gordura animal saturada, ela não é recomendada, por exemplo, para um indivíduo que tem doença cardiovascular. Esse tipo de gordura deve ser evitada. Então, a gordura saturada, ela, na verdade, seria a mais prejudicial em detrimento dos outros tipos de gordura. Quimicamente, essa diferença é mínima. Então, na verdade, se nós fôssemos demonstrar isso daqui quimicamente, o que difere uma gordura saturada de uma monoinsaturada é justamente essa diferença química aqui, ou seja, a presença de uma dupla ligação entre os dois carbonos que vão formar essa molécula. Um exemplo bem do nosso cotidiano de gordura saturada, essa gordura que não é indicada para pessoas que querem cuidar bem do seu coração. A gordura saturada ela está principalmente presente na manteiga, e na própria gordura da picanha, que a gente está acostumado a se deliciar com ela. Então, o principal componente dele é a gordura saturada. Essa deve ser ingerida em uma quantidade mínima por dia. Ela deve ser ingerida moderadamente. Então, a gente tem um limite aí dentro da quantidade de gorduras totais, que é de 55 gramas. Mais ou menos 1/3 dessa gordura pode ser ingerida como saturada. Então, em torno de 22 gramas de gordura saturada no máximo. E a gente está vendo ali também gorduras monoinsaturadas. Exemplifica para a gente, por favor. Então, nesse caso, a gente tem principalmente presente nos óleos. Tá? Principalmente o ácido oleico, que é um dos componentes do óleo de soja, o próprio óleo de milho, o óleo de cártamo e outros óleos que estão presentes no nosso cotidiano. Então, a gordura monoinsaturada, nesse exemplo que você deu, são gorduras boas para o ser humano. São gorduras boas, mas também, pelo seu aspecto energético, elas também não devem ser consumidas em excesso. Então, a gordura em si, ela produz pelo menos duas vezes mais energia do que o carboidrato. Então, esse excesso de gordura, seja ele na forma de saturada, monoinsaturada, poliinsaturada,
pode resultar num acúmulo na forma de gordura no tecido adiposo. O colesterol bom, o protótipo, que nós sempre lembramos dele, é o colesterol que você pode extrair do abacate, é a gordura que pode extrair, desculpe, do abacate, do azeite de oliva, do óleo de coco. São gorduras de extrema qualidade, indispensáveis para a vida. Devemos lembrar também que o colesterol, que as gorduras boas, elas são parte importantíssima da membrana celular. E a membrana celular é aquela parte da célula que garante a saúde celular. E a célula está saudável, o tecido está saudável, o órgão está saudável e as funções como um todo estão saudáveis. E, repito, as gorduras de boa qualidade, especialmente a gordura, como eu citei, o ômega 3, que você pode extrair inclusive da linhaça, o ômega, não é só do peixe, do óleo de abacate, do óleo de coco, faz essa proteção de uma maneira maravilhosa. Doutor Jorge, gordura boa é gordura que vem de origem vegetal e gordura ruim é de origem animal ou não? Basicamente seria essa definição. A gordura animal é uma gordura, como nós chamamos de saturada, é ela que tende a depositar-se, a gordura pesada, mas que tem seu lado também positivo. Já a gordura leve, a gordura saudável, a gordura é essa de origem vegetal, como nós citamos há pouco. Tendo o cuidado de levar em conta que a gordura vegetal, por exemplo, um óleo de soja, a partir do momento que ele é aquecido e sofre um processo de hidrogenação, transforma-se em gordura hidrogenada, que é um dos piores tipos de gordura que nós temos. Por isso, a agressão, o dano à nossa saúde, que, por exemplo, os alimentos enlatados, os embutidos, a alimentação fast food, eles trazem em sua composição, em quase sua totalidade, uma grande porcentagem desse tipo de gordura. O mundo muda o tempo todo. O clima, as pessoas, as atitudes. Mudanças que fazem você buscar uma fonte de inspiração para um novo estilo de vida, que te faça crescer e mudar. Por isso, apresentamos uma completa família de produtos cuidadosamente preparados com elementos extraídos da natureza, para que você mude para um estilo de vida saudável. Nutriervas. Escolha o que te faz bem. Oi, gente, eu sou a Silvia da Valtrac Turismo, uma empresa especializada em Disney. Você que está pensando em ir para a Disney esse ano, o nosso programa já está pronto, um programa muito bom, programado carinhosamente para você, só que não adianta só querer ir para a Disney, você tem que correr com a documentação, tirar o seu passaporte, trazer o seu passaporte para que a gente possa agendar o seu visto americano. Hoje, já estamos agendando para maio. Se você não correr, não dá tempo de agendar, a tempo de você viajar em julho. Procure a gente, nós vamos te orientar de como fazer isso. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Duas informações básicas que nós observamos nos exames de sangue, né? É o LDL e o HDL. Qual que é a diferença? Por que um é mocinho e o outro é o vilão? Bom, o LDL ele é responsável pelo transporte de colesterol no nosso organismo. Só que ele faz o papel inverso. Então ele é produzido através do metabolismo de outras gorduras, que vai permanecendo, que vai fazendo com que ele fique com um grande conteúdo em colesterol. Então, esse colesterol do LDL, ele acaba circulando através da corrente sanguínea no interior dos órgãos, tecidos, fazendo com que esse colesterol ele possa se acumular nessas regiões. Por outro lado, o HDL faz o papel inverso.
Então, ele retira o excesso de colesterol dos tecidos, levando para o fígado para que ele seja metabolizado e retirado da circulação sanguínea. Então, quando a gente tem um aumento do LDL acima dos níveis seguros, vamos dizer assim, então esse LDL ele vai permanecer por muito tempo na circulação e esse tempo que ele passa na circulação, ele pode levar às alterações, principalmente a nível de vasos sanguíneos. Na embalagem, normalmente, do óleo mais consumido do Brasil, que é o óleo de soja, está escrito não tem colesterol, 0% de colesterol. O que acontece com esse óleo quando ele é aquecido para fazer uma fritura de uma batata frita, de um bife, e depois de ingerido no organismo? Exato. Primeiro, é importante salientar que não tem alimento de origem vegetal que contenha colesterol. O colesterol vem dos alimentos de origem animal. Carne, seja ave, seja peixe, seja carne de gado, laticínios e ovos. Nada do reino vegetal tem colesterol. O óleo de soja, o mais consumido do Brasil, a partir do momento que ele vai ao fogo, ele sofre um processo de oxidação. O que é oxidação? É um processo de queima. Acelera-se a produção de radicais livres, são moléculas instáveis que têm um átomo solto que pode agregar-se a qualquer célula do organismo e gerar um processo de agressão a todos nós. E se a parte ser aquecido, ele sofreu um processo de hidrogenação, aí sim, transforma-se naquilo que eu comentei há pouco, uma gordura hidrogenada de péssima qualidade, altamente agressiva para o ser humano. E aí o ser humano ingere esse produto junto na sua alimentação. E vamos ter o que dentro do organismo, então? Vamos ter os radicais livres que não são bons. Para simplificarmos, podemos dizer que o processo de envelhecimento, como um todo, acelera-se enormemente. Por isso que os povos que têm uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais natural, uma alimentação mais próxima daquilo que nós conhecemos como o trivial brasileiro, ou a dieta parecida ou próxima à dieta do Mediterrâneo, são os povos mais longevos. E regiões da Rússia, regiões da Grécia, regiões do Equador, aqui nosso vizinho, quase vizinho, né? Que são os povos que facilmente superam os 100 anos de vida. O que eles têm em comum é o quê? Uma alimentação rica em lipídios, em gorduras de boa qualidade, de origem vegetal, que não vai ao fogo, e baixíssima ingesta de gordura de origem animal, ou seja, gordura saturada. As gorduras, elas podem ser encontradas tanto no reino animal como no reino vegetal. Tá? Então, aqui nós temos como exemplos, principalmente os óleos comestíveis, como óleo de milho, óleo de soja, que são mais comumente, estão mais presentes no nosso dia a dia. E que também, é a base da alimentação, que a dona de casa usa para fazer a sua refeição, fritar o bife, fritar o ovo, fazer o arroz. Exatamente, que é a base da alimentação. E também a gordura de origem animal, tá? Que é a gordura que vai estar presente na carne, a gordura que vai estar presente no leite, nos produtos derivados do leite, presente no ovo e assim por diante. O que uma pessoa pode fazer para minimizar os prejuízos da gordura mal consumida? O primeiro passo, já existe uma consciência, que está criando-se uma consciência a nível nacional, aliás, a nível internacional, de o dano que as gorduras fazem em nosso organismo. Tanto é que muitas escolas já proíbem os lanches industrializados das crianças, ou exigem uma certa qualidade nesses lanches. Hoje, obrigatoriamente, a indústria é obrigada a colocar no rótulo a composição daquele alimento, já que usa muitos códigos, confunde um pouco o consumidor, mas já é um avanço nesse sentido. O que nós temos que fazer é tentar, dentro do possível, evitar esse tipo de alimento, ou diminuir a ingesta dele em primeiro lugar, substituindo-o por aqueles que eu citei, mais naturais, mais saudáveis, menos agressivos. E segundo, dar ao seu organismo o mínimo de condição para que ele possa combater essa agressão dos radicais livres produzidos por esse tipo de alimentação. A ingesta dos antioxidantes, respeitando as doses recomendadas internacionalmente, a vitamina C, a vitamina E, o ômega 3, o selênio, o magnésio, fundamental para a vida. Com eles você consegue, em parte,
ou em grande parte, na realidade, proteger-se contra essa agressão da alimentação que nós temos a nosso dispor hoje no país. Mas essa alternativa de encontrar um ponto de equilíbrio sempre com apoio médico? Sempre com apoio médico ou da nutricionista. Aleatoriamente, ingerir antioxidantes é um absurdo, não tem o menor sentido. Tanto é que a nutrologia médica é uma especialidade, né? São títulos de médicos, que médico pode adquirir, especialista nessa área, preparados para atuar na reposição dos antioxidantes. Bom, agora a pergunta que toda a população está fazendo, né, que está nos assistindo aí. Como que eu posso, então, aumentar o meu HDL, ou como eu posso suplementar a minha nutrição, que vai me favorecer a minha saúde, que vai diminuir esse colesterol, que vai fazer essa limpeza internamente? É possível? É possível. Inicialmente, a dieta equilibrada já é suficiente para que isso aconteça. Então, a normalização da ingestão energética total, a normalização da ingestão de gorduras a níveis adequados já é suficiente para o indivíduo manter o LDL no nível apropriado e o HDL também, ou seja, que esteja dentro dos padrões normais para a idade de cada indivíduo. Agora, nós temos vários recursos para favorecer um perfil lipídico adequado, ou seja, baixo colesterol ruim, que seria o LDL, e alto colesterol bom, que seria o HDL, que seria através da suplementação com o que nós chamamos de gorduras poliinsaturadas. Então, como a gente pode ver graficamente, os óleos comerciais e os óleos funcionais, como por exemplo o óleo de cártamo, o óleo de oliva e assim por diante, eles têm na sua composição diferentes tipos de gordura. Então, nós vamos encontrar gordura saturada, monoinsaturada e poliinsaturada, que é onde nós incluímos tanto o ômega 6 como o ômega 3. Tá? E hoje nós entendemos que para que uma dieta seja equilibrada em termos de aporte de gordura, então a proporção entre gordura saturada, monoinsaturada e poliinsaturada, elas devem ser na razão de 1. Ou seja, para cada 10 gramas de gordura saturada, o indivíduo deveria ingerir 10 de monoinsaturada e 10 de poliinsaturada, tá? Que seria o balanço ideal. Então, como que nós podemos, ou pelo menos facilitar com que esse balanço ele seja alcançado? Escolhendo óleos de boa qualidade, tá? Onde nós temos um perfil maior. Então aqui esse verde um pouquinho mais claro aqui seriam as gorduras poliinsaturadas, nessa faixa o ômega 6 e nessa faixa o ômega 3, e aqui as gorduras monoinsaturadas e as gorduras saturadas, que seriam aquelas que nós deveríamos evitar estar consumindo em excesso. Tá? Então, através da dieta ou escolhendo o tipo de óleo que a gente vai utilizar na cozinha, a gente pode favorecer um balanço melhor em relação ao perfil lipídico.